Tudo bem? Bom, continuando aí a disciplina Reconhecimento de Padrões, vamos falar hoje do Least Squares. É um classificador linear, mínimos quadrados. Na aula passada nós falamos sobre o Perceptron bem básico. Era um classificador próprio para classes linearmente separáveis, né? Nós observamos na aula passada, não sei se eu cheguei a falar, mas se vocês pensarem um pouco, o perceptron apresentado para vocês, ele não converge para um g de x se as classes não forem linearmente separáveis, né? Ele vai ficar rodando o resto da vida ali, porque o conjunto y de eventos classificados erradamente nunca vai ser vazio, porque não há uma separação linear que separe todo o banco de dados de treinamento, então ele nunca vai convergir. Esse é o problema do Perceptron apresentado na aula passada. Hoje nós vamos começar falando do Least Squares e vamos convergir para um Perceptron mais inteligente, mais esperto, que se baseia no Least Squares. Bom, então, se as classes são linearmente separáveis, nós vimos que a saída do Perceptron resulta em mais ou menos 1. Né? Mais 1 para uma classe, menos 1 para outra. Não exatamente mais 1 e menos 1, mas maior do que 0 e menor do que 0. Essa é a lógica que nós criamos. Se as classes não são linearmente separáveis, o que a gente tenta fazer é definir pesos, não é isso? Então esse é o raciocínio. Ó. Nós vamos tentar definir pesos tal que a diferença entre a saída atual do classificador, que é isso aqui, né? Lembra do g de x? Lembrando que no caso aqui, aquele W0, que é o bias, ou threshold, né, o limiar, vai estar aqui dentro. Então esse W ele é W1, W2 e W0. Então isso é g de x. Então vamos de novo. Ó. Se as classes não são linearmente separáveis, se forem também funciona, né? Tentaremos definir os pesos W1, W2 até WL. Por que WL? Porque depende da dimensão dos dados, tal que a diferença entre a saída atual do classificador, que é isso aqui, esse é o g de x, e a saída desejada, que é y, no caso essa daqui, ó, vai ser mais 1 se x pertence a W1 e menos 1 se x pertence a W2, classe 1, classe 2, tal que essa diferença entre essas duas coisas seja mínima, né? Então é um problema de otimização, certo? Eu quero achar W, tal que essa saída seja o mais próximo dessa, né? Então eu quero minimizar a diferença entre essas duas coisas, entre a saída da rede e o alvo, que é a saída desejada. Isso é claramente um problema de otimização. Bom, se é um problema de otimização, minimizar alguma coisa do ponto de vista do mean square error, que é o erro médio quadrático, não é? Significa escolher um W, tal que a função custo seja essa daqui, tá vendo? Então, mínimos quadrados, olha só, é o valor esperança do alvo, que é a saída desejada, menos a saída da rede ao quadrado, mínimos quadrados, né? Então essa é a função custo, né? Do ponto de vista de otimização, nós escreveríamos desse jeito, ó. Eu quero achar o W ótimo que minimize essa função aqui, ó. É isso? Então qual é o W que minimiza essa diferença? Um problema de otimização. Tal que y é a resposta desejada ou o alvo do problema. Bom, quando nós queremos minimizar uma função com relação a alguma coisa, que no caso aqui é w, o que a gente faz? A gente deriva a função em relação a w e iguala a zero. Quem não lembra derivada tem que recordar um pouquinho, né? Mas quando a gente deriva isso daqui,
A esperança é como se fosse uma constante. Então, a derivada de alguma coisa ao quadrado, o 2 vem para cá multiplicando, tá ele aqui, não é isso? Aí a gente copia o que está entre parênteses, está aqui, e depois deriva as partes dentro. Então, a derivada de y é zero, porque ele é uma constante, não depende de w, e a derivada disso daqui é x. Com relação a w, é x. Não é isso? Então, opa, está aqui o nosso x. Tá certo? Então, o resultado da derivada disso, igualando a zero, é isso aqui, ó. Bom, e aí se eu trabalhar isso matematicamente, o 2 eu jogo fora, porque esse negócio é igual a zero. Aí eu vou fazer a distribuição da esperança, vou quebrar a esperança em 2. Então, eu vou multiplicar o x aqui, fica a esperança de x vezes y, tá aqui, né? E depois fica a esperança de x vezes w, com o negativo antes, né? Então, o w eu tiro de dentro da esperança e sobra a esperança de x vezes x transposto. A esperança de x vezes x transposto eu estou chamando de Rx. A esperança de x vezes x transposto é a autocorrelação. Quem tiver dúvida também, o que é a autocorrelação, tem que dar uma olhada. Tem um livro muito bom para isso, no início dele, é o livro do Ivarinen e Oja, sobre a análise de componentes independentes, Independent Component Analysis, do Ivarinen com HY, Ivarinen e Oja. Tem uma introdução muito boa sobre essas estatísticas, matriz de autocorrelação, covariância, etc. Mas o Gente Fina, o Google Gente Fina aí tem tudo isso, no Wikipedia também tem, é só dar uma olhada. Por que que tem o menos um aqui? Porque, na verdade, eu estou isolando os termos, né? Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou ter esperança de x transposto, né? Menos, aí eu vou ter aqui a esperança, aqui tem um w, né? Na verdade, o menos está aqui, mais a esperança de xy, né? Então, eu passo o primeiro termo, que é negativo, para um lado da equação, isolo w, e aí o x vezes x transposto passa dividindo, por isso que ele tem um negativo aqui, ó. Então, na verdade, é como se eu não tivesse isso aqui, e aqui eu tivesse dividido por x transposto, né? Esse 1 sobre x transposto é esse cara aqui, a matriz de autocorrelação inversa. Ou seja, achei o meu W ótimo. Olha só que legal. E o que que é bacana nisso? Esse é um algoritmo determinístico. O que que isso quer dizer? Toda hora que eu rodá-lo, se eu não mudar os valores do meu banco de dados, que é o x, eu vou chegar sempre no mesmo W. Então, ele não é um algoritmo estocástico. O Perceptron ele é estocástico. Cada hora que eu rodo, ele me leva numa solução diferente. Por quê? Porque eu inicializo os pesos W cada hora de uma maneira diferente, né? E o least squares não, ele é determinístico. Toda hora que eu rodar, ele vai me levar no mesmo resultado, que é o W ótimo, tá? Então é muito fácil implementar o least squares. Bom, como eu já falei, Rx é a matriz de autocorrelação dos dados, que é basicamente isso daqui, ó, você multiplicar um pelo outro, alternando os valores. É como se eu pegar o mesmo vetor e for multiplicando ele vezes ele mesmo, ponto a ponto, mas deslocando, com janelas deslizantes. Eu vou passando um dentro do outro e multiplicando. Isso seria a matriz de autocorrelação, tá? E eu tenho também o vetor de correlação cruzada, que é esse termo aqui, ó. Se a gente voltar lá na equação, ele está aqui, ó. Tá vendo? Vetor de correlação cruzada, que é quem?
é a esperança de x vezes y, que é o banco de dados vezes o alvo. Tá aqui, ó, é um vetor. Então, reparem bem, isso é importante na hora da implementação. Isso é uma matriz e isso é um vetor. Tá bom? Bom, se eu quiser generalizar isso para um caso com mais de duas classes, nós adotamos desde o início dessa disciplina que M seria o número de classes. Então, o objetivo é projetar M funções discriminantes. Então, agora eu vou ter um G de I, onde esse I vai de 1 até M classes. Isso aqui é 1. De 1 até M classes. Então, eu vou ter uma função G de X para cada classe. É como se eu tivesse um classificador especialista. Então, meu G de X é esse. E de acordo com o critério dos mínimos quadrados, eu vou adotar uma resposta um pouco diferente agora. Eu vou dizer que o alvo tem que ser 1 se a classe pertencer à classe 1, se o evento pertencer à classe 1. E vou dizer que o alvo tem que ser 0 se o evento pertencer à classe 2. Então, agora não é mais menos 1. Isso é questão de notação. Nesse caso aqui vai facilitar para mim, porque eu tenho mais funções. Então, na verdade, eu vou ter um somatório de funções. E no somatório, é interessante que eu não tenha valores negativos, para eu poder minimizar esse somatório sem ter problema. Tá? Por isso que nós adotamos aqui o alvo 0. Tá bom? Bom, então, eu vou ter um conjunto de alvos. Eu vou ter, na verdade, um vetor de alvos com dimensão m, emão, de mamãe, né? E a minha matriz, na verdade, o meu conjunto de pesos, eu vou ter, na verdade, uma matriz, porque eu vou ter um vetor de pesos para cada g de x, para cada classificador. Então, o objetivo agora é achar essa matriz. Então, eu quero calcular essa matriz ótima, tal que eu minimize essa diferença aqui, ó. Então, agora eu tenho uma matriz vezes o meu banco de dados, menos o meu alvo, que é um vetorzão, tá vendo? Então, a ideia é a mesma. Como é que eu minimizo isso aqui? Como que eu acho o W ótimo para minimizar isso aqui? Deriva igual a zero. Mesma ideia. Então, vou pegar esse negócio aqui, vou derivar e igualar a zero. Por que que apareceu um somatório aqui? Porque agora eu tenho um W para cada I, para cada classe. Então, se eu tiver M classes, eu vou ter um somatório de 1 até M. Então, ao invés de eu escrever isso aqui na forma de matriz e vetor, eu quebrei na forma de somatório. Tá? Dá na mesma. Então, em outras palavras, fazer isso que eu estou fazendo é basicamente você projetar M least squares, independentes um do outro. A ideia dá na mesma. Tá? Então, minimizando a soma dos quadrados dos erros, nessa equação aqui, reparem que como eu tenho M classes, eu vou ter um somatório aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um somatório aqui de erros, tá? A minha anotação, acho que ela mudou um pouquinho. Não, tá certo, tá certo. Então, aqui eu tenho um somatório desses erros. Eu não estou mais escrevendo da forma vetorial. Agora eu tenho N eventos, tá vendo? Tenho N eventos, N de navio. Então, eu tenho N alvos, N eventos. Então, o meu I vai de 1 até N. Então, somo o somatório desse erro ao quadrado. Quando eu derivo esse negócio igual a zero, o 2 vem para cá, o x sai também, mas o 2 eu já eliminei ele, então o meu x está aqui do lado de fora. Né? Então esse negócio é igual a zero. Aí eu fiz a distributiva aqui dentro, né? Chego nisso aqui, tá? Já passei o termo negativo para o outro lado, tá aqui. Então como é que eu acho W? Eu isolo ele aqui e passo esse termo dividindo para cá, ó. Escrevo ele aqui, ó. Não é isso? E isso volta no que nós já sabemos, ó. Isso é a matriz de autocorrelação, só que agora ela não está escrita na forma vetorial, né? E aqui é a matriz de correlação cruzada, também não está escrita na forma vetorial. Então essa notação matemática que eu mostrei para vocês, nós já vimos.
Só que antes ela estava escrita na forma vetorial, agora ela está na forma de somatório. Quem tiver dificuldade nessas passagens aqui, tem que pôr no papel e fazer, que aí fica fácil, vocês vão entender. Bom, voltando para a notação matricial, quem é o meu x? É a matriz de dados, olha só. Eu tenho um vetor de evento em cada linha. Então, eu tenho n não linhas. N é o tamanho do meu banco de dados. Imagina que eu tenho um problema de classificação entre diabéticos e não diabéticos. Eu tenho 100 diabéticos e 100 não diabéticos. Então, esse E não é 200, é o número total de eventos que eu tenho. E quem é L? Essa é uma matriz N linhas por L colunas. Quem é L de lápis? Quem é esse L aqui? É o número de variáveis que eu tenho. Então esse x, ele é um vetor que ele é comprido aqui, ó. Por isso que isso é uma matriz. Então imagina que cada paciente diabético seja representado por 10 variáveis. Idade, sexo, glicose, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 10 variáveis, tá? Então, eu teria uma matriz 200 por 10, tá? Então, as linhas são os vetores de parâmetros, de características. Joia. Aqui eu tenho o alvo, não é isso? Então, se eu tenho enão eventos, eu tenho enão valores. Eu preciso saber, quando for diabéticos, eu tenho mais 1, quando for não diabéticos, eu tenho 0, né? A saída desejada ou o alvo. E aí, mais uma vez eu tenho matriz de autocorrelação. Eu vou pegar a matriz que eu já conheço transposta e fazer vezes ela. Agora, reparem que já não tem mais a esperança, o cálculo da esperança. Isso já é feito de forma matricial, né? Então, eu já estou aqui modelando de um jeito que vai ser muito fácil de implementar em software. E aqui eu tenho a matriz de correlação cruzada. Está aqui, ó, os meus dados vezes o meu alvo, né? Então, reparem que é uma matriz vezes uma matriz, tem que dar uma matriz vezes um vetor, tem que dar um vetor. E aí, colocando naquela equação, tem a autocorrelação vezes W é igual a correlação cruzada. Isolando o W, se a gente manipular isso matematicamente, né, para isolar o W, não é tão simples assim. Tem que relembrar um pouquinho lá de álgebra. A gente acaba multiplicando os dois lados pelo inverso disso aqui, ó. Né? Se eu multiplico de cá pelo inverso disso, vira 1. E multiplico de cá pelo inverso disso aqui, eu tenho isso aqui, ó, né? Então, esse termo aqui, ó, x transposto vezes x, o inverso disso vezes x transposto de novo, a gente chama de pseudo-inversa de x. É uma operação matemática muito conhecida em álgebra que tem algumas propriedades. E aí eu acho x ótimo. Então, olha só que curioso. Olha que coisa mais fácil de implementar o least squares. Pego o meu banco de dados lá, os meus 200 eventos diabéticos e não diabéticos, coloco lá eles, faço esse banco de dados transposto vezes ele mesmo, calculo a inversa, vezes ele transposto e multiplico pelo alvo. Poxa, beleza, achei o meu vetor W, meu vetor ótimo. Olha que simplicidade calcular o least squares. Não tem iteração, eu não tenho que fazer loop nenhum de for, while ou o que for. Isso é uma operação muito simples, né? E o algoritmo é determinístico. Toda hora que eu fizer essa conta, eu chego no mesmo resultado. Por quê? Porque o banco de dados é o mesmo e o alvo é o mesmo. Então, se o banco de dados não muda, o meu W é o mesmo sempre, né? Então, esse é o least squares. Qual que é a desvantagem do least squares em termos de implementação? Veja bem, dependendo do tamanho do seu conjunto de dados, imagina 10.000 eventos. Não é simples você calcular o transposto dessa matriz vezes ela mesma e muito menos o inverso dela. Então, operações matriciais são muito difíceis de serem calculadas se a dimensão da matriz é muito elevada. Faz um teste no MATLAB, pega, por exemplo, cria uma matriz 10.000 por 10.000
e manda o MATLAB calcular a inversa dela para vocês verem. Eu tenho quase certeza que ele vai dar uma mensagem do tipo out of memory, alguma coisa assim, falta de memória. O seu hardware ele não vai conseguir processar isso, tá? Então, apesar da simplicidade matemática, na hora da implementação não é tão simples assim, porque calcular a inversa de matrizes de grande dimensão não é uma operação fácil para um hardware, tá bom? Beleza. Bom, aí tem algumas propriedades do least squares, né? Quando o número de eventos é igual à dimensão do problema, o x passa a ser quadrada e invertível. E aí tem essa propriedade, a pseudo-inversa é a mesma coisa que simplesmente pegar x e calcular a inversa dela. Simplifica o nosso problema. O vetor de pesos, nesse caso, ele vai ser a solução do sistema linear, que é esse, tá? E quando n for muito maior do que L, não vai ter uma solução que satisfaça todas as equações do sistema linear simultaneamente, né? E a solução disso aqui, onde essa notação é a pseudo-inversa, corresponde ao mínimo da soma dos erros quadrados, né? Então, é um problema de otimização simples de ser resolvido. E aqui, para a gente fazer uma brincadeira, tem um probleminha fácil de resolver, onde eu quero achar o classificador ótimo, né, para esse problema aqui. Como é um problema de duas dimensões, eu tenho W1, W2 e W0, né? Então eu quero achar esse g de x aqui, ó. Tá? Esse é o g de x, eu quero encontrar ele, quem é o W1, quem é o W2, quem é o W0, né? Os meus ômegas, classe 1, eu tenho um evento, dois eventos, 3, 4, 5 eventos de cada classe, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que cada classe é representada por duas dimensões, ó, uma, duas, por isso que eu tenho W1 e W2. Então, no total, eu tenho 10 eventos, né? Portanto, o meu xão, ele vai ser 10 por 2, tá? Mas, como eu tenho o meu W0 aqui, ó, do problema, e eu quero encontrá-lo, eu vou colocar uma coluna com um aqui, ó. Tá vendo? Para fazer aquela implementação, para aparecer o meu W0 na hora de resolver o problema. Lembra que a gente pegava o X e acrescentava o 1 para simplificar a notação? É isso que eu estou fazendo aqui. Então eu coloquei cada evento na linha, tá vendo? Essa coluna virou uma linha aqui, essa coluna virou uma linha aqui e assim por diante. Eu acrescentei o 1 aqui, então eu tenho 10 linhas, tá vendo? Tenho 10 linhas e 3 colunas. E aqui é o meu alvo. Eu estou anotando 1 para essa classe e menos 1 para outra classe. Como eu tenho um problema de duas classes, então eu adoto 1 e menos 1. Quando eu tiver mais do que duas e for resolver o problema todo de uma vez, com multiclasses, eu adoto 1 e 0, né? Mas isso é notação. Eu acredito que 1 e menos 1 também deva dar certo. A gente tem que fazer esse teste, tá? Então tá aqui, minha matriz de dados, o meu alvo está pronto, acabou. Só calcula a matriz inversa agora. Moleza, a pseudo-inversa, né? Quem é a pseudo-inversa? X transposto vezes x, está aqui o resultado, né? Como era uma matriz 10 por 3, uma matriz 10 por 3, ela vira 3 por 10, transposta, né? Ela vira 3 por 10, vezes uma matriz 10 por 3, né? O resultado é 3 por 3, não sei quem lembra disso, né? Então o resultado é 3 por 3, está aqui, ó. Isso é álgebra. Depois x transposto vezes y. Então tem uma matriz 3 por 10, porque o x foi transposto. 3 por 10 vezes uma matriz 3 por 1. 3 por 1, é isso mesmo? 3 por 10. Não, na verdade 3 por 10 vezes 1 por 3, né? Então dá 3 por 1, que é isso aqui, ó. 3 linhas
e uma coluna, tá? Bom, e finalmente, eu vou pegar isso daqui, calcular o inverso dele, tá aqui, multiplicar por x de novo e multiplicar por isso aqui. O resultado é esse. Esse é o meu vetor de pesos, tá? Bem simples. Então, esse é o W1, W2, W0, tá? Meu vetor de pesos ótimo. E se eu plotar isso, eu tenho esse classificador, esse é o meu G de x, classe 1, classe 2. Nesse caso, a fronteira de decisão está errando dois eventos, tá vendo? Erra esse evento aqui, ó, para essa classe e erra esse evento para essa classe. Reparem que agora é um problema não linearmente separável. O least squares resolveu o problema de uma maneira ótima. E o perceptron que nós aprendemos até agora na aula passada não resolveria esse problema, porque ele não convergiria, porque não há uma separação perfeita de tal forma que eu chegue num conjunto de eventos classificados errados, o y vazio, eu nunca vou alcançar ele, então meu algoritmo nunca vai convergir. Quem tiver tendo dificuldade para entender o que eu estou falando em relação ao perceptron passado, da aula passada, volta um pouquinho lá na aula e dá uma revisada lá. Olha lá quem é o y, conjunto y, né? Então ele não convergiria. Aí eu pergunto para vocês uma curiosidade: tem uma solução melhor para esse problema aqui? Eu acredito que tenha. Se eu passar uma reta aqui, ó, olha só. Aí ao invés de eu estar errando dois eventos, eu vou estar errando só um, que é esse daqui. Por outro lado, eu não sei se é a melhor fronteira de separação. Seria melhor para esse conjunto de dados, mas se aparecerem outros como esse aqui, ó, por aqui, aí eu vou ter mais problema. E aí talvez essa daqui realmente seja ótima, baseado na distribuição espacial dos dados. Reparem que o meu espaço de características está em duas dimensões, uma, duas, x1, x2, porque o meu banco de dados tinha duas dimensões, né? Então, eu consigo enxergar essa distribuição de dados no espaço de características, tá? E, para finalizar, vamos falar um pouco sobre uma aproximação estocástica do least squares. Até agora nós vimos o least squares determinístico, né? Então, olha lá, ó. A solução anterior requer cálculo de matriz de correlação e vetor de correlação cruzada, o que pressupõe o conhecimento das distribuições, entre aspas. Na verdade, você tendo os dados, você calcula isso. Ao pé da letra na matemática, não, você teria que conhecer as distribuições. E aí vem uma pergunta: poxa, se as distribuições são conhecidas, por que não usar o classificador bayesiano, que é ótimo quando as distribuições são conhecidas? Não é isso? Então, a pergunta é possível resolver esse problema sem ter a estatística dos dados disponível? Eu consigo fazer isso? Sim. Como que eu consigo? Com aproximação estocástica. O que eu preciso para fazer isso de uma forma estocástica? É só fazer um esquema iterativo. O meu vetor de pesos vai ser o vetor de pesos passado, que eu inicializo aleatoriamente, igual lá no Perceptron, vezes o passo de treinamento, e coloco uma função custo, que eu quero minimizar. Poxa, que função custo é esta? Least squares. Não é? Quem é o least squares? Eu quero minimizar o erro quadrado entre o alvo, que é a saída desejada, e a saída da rede, né? Só que eu já derivei e igualei a zero. Como eu já derivei e igualei a zero, o quadrado que tinha aqui sumiu e apareceu um x aqui, ó. Lembra disso? Então, essa função aqui, na verdade, ela pode ser qualquer uma. Aqui eu estou usando o least squares. Tá vendo? E aí, quem é o W aqui? Ó? É o W passado. Então, o novo W vai ser o W passado mais o vetor de pesos vezes esse erro aqui, ó. Não é isso? Quando eu estiver acertando todo mundo, isso aqui é zero. Então, esse termo inteirinho aqui some e o meu vetor de pesos atual passa a ser o vetor de pesos passado. Então, quando esse erro é quase zero, eu paro o meu treinamento. Então, na hora de implementar isso, eu posso definir, olha,
Eu começo com um erro valendo 100, por exemplo, só para o meu loop rodar e crio lá um loop. Olha, o while, né, enquanto o erro for maior do que 0,1, por exemplo, eu continuo fazendo esse loop. Né? E aí o meu algoritmo, ele iterativamente converge para um W que solucione o meu problema. Tá? Então, olha só que legal. Se vocês fizerem uma comparação entre essa equação e o perceptron que nós aprendemos antes, isso aqui é um perceptron, só que é um perceptron mais esperto do que aquele de antes, porque aquele de antes, ele não resolvia problemas não linearmente separáveis, ele não convergia. Esse aqui converge. Desde que você, como projetista, você vá lá e adote um erro mínimo que não seja zero, porque se você adotar um erro zero, ele só vai convergir quando separar todo mundo 100%. E aí essa separação não vai acontecer se o seu banco de dados não for linearmente separável, não é? Então, quando ele não é linearmente separável e você sabe disso, você define um erro pequeno que não seja zero, e aí ele consegue chegar nesse erro pequeno. Ah, mas como é que eu defino esse erro pequeno? Tentativa e erro. Vai diminuindo, diminuindo, e separa o seu banco de dados em treino e teste. Toda hora que você treina, você testa. Treinou uma vez, testa de novo. Treinou uma vez, testa de novo. Quando esse conjunto de teste você estiver acertando o máximo possível dele, você alcançou a sua melhor solução, tá? Então essa é a ideia. Então essa aproximação estocástica do least squares, na verdade é o perceptron. É um perceptron mais esperto, né? Esse algoritmo ele é conhecido como Least Mean Squares, LMS, ou é o Wiener-Hoof Algorithm, tá? E ele converge assintoticamente para a solução do erro médio quadrático, tá bom? Aí eu convido vocês a lerem a seção 3.4.2 do livro do Theodorides, que explica tudo isso aqui de uma maneira clara e calma, tá? E aí vocês vão entender um pouco mais sobre esse algoritmo, que basicamente é um perceptron mais esperto e como ele deve ser implementado. Quando eu mostrei para vocês o toolbox do MATLAB na aula passada, a implementação do perceptron via toolbox, o toolbox implementa desse jeito aqui, e não daquele que vocês aprenderam na aula passada, porque é um algoritmo que não faz sentido. Só para você resolver problemas linearmente separáveis não faz sentido. Por quê? Porque esse aqui resolve ambos os problemas, os linearmente separáveis e os não linearmente separáveis. Quando eu digo resolve, não quer dizer que ele vai acertar tudo, de maneira alguma. Como ele é um perceptron, um least squares, ele vai implementar uma reta, ele não implementa uma curva que consegue separar coisas não linearmente separáveis. Mas ele converge para uma solução. Tá? Enquanto que o algoritmo passado não vai convergir para a solução se os dados não forem linearmente separáveis. Tá bom? Bom, então finalizamos aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.